Você é imortal. Tá. E você tem uma argila. Tá? Você tem que moldar. Eu vou te Aprendi. dar um exemplo meu, assim. Quando eu nasci com os dois pés pra dentro e pra fora. Então muita gente falava pra minha mãe, coitada, né, que super simples na época também, né, não tinha, fui operado lá em Lins e tal, e falava que era um karma, que eu tava pagando porque eu pisei nas pessoas em outras vidas, e por Puxa isso eu tinha nascido com o pé torto. Imagina uma mãe ouvir isso, ou meu pai ouvir isso. Então, eu sei que ela ficou muito chateada, eu queria que entender isso. A pessoa nasce com algum problema porque ela tá pagando alguma coisa. Como funciona essa ideia de causa e efeito? Não, então vamos lá nesse ponto. Esse tipo de conceito que é muito simplório Tá. e que, infelizmente, como em todo movimento religioso, Tem você confusão. tem algo mais elaborado e tem Sim. algo mais confusão. Não é assim. Não é assim. Não é tão simples assim. Eu vou trazer uma imagem aqui que eu vou tentar colocar isso de uma maneira mais clara. Você é imortal. Tá. E você tem uma argila. Tá? Você tem que moldar. Você está moldando. Fazendo uma escultura. Igual vocês me deram ali. O azulejo falou, desenha um negócio ali. Tá. Cara, se eu pudesse fazer de novo, eu ia cada vez Melhorando, mais aperfeiçoando. Né? Porque eu desenho mal pra caramba. Então você recebeu uma argila. E aí, Vilela? Nessa sua existência, você vai moldando coisas. Você molda um relacionamento afetivo, você cria uma relação com dinheiro, você trata o seu corpo de uma maneira boa ou ruim, alimentando muito ou pouco, bebendo muito ou pouco. É uma argila. Você moldou. Na hora que o jogo cessa, terminou a existência. Não a vida, a existência. A existência. Aí você olha pra argila. Vê que parte parou. Aí o cara fala assim: e aí, Vilela? O que você conseguiu, que você conseguiu fazer? Tu tá satisfeito? Você olha e fala assim: rapaz do céu. Tá ruim. Ô, Vilela. Você vai receber essa argila aí. O que você quer? O que você gostaria de modificar aí? O que você gostaria de modificar? Rapaz, eu assim, eu acho que, cara, eu não fui legal nos relacionamentos afetivos, pô, eu não lidei bem com grana, eu tenho uns negócios aqui que não ficou legal. Eu tenho que corrigir isso. Beleza. Mas, Vilela, nós vamos te dar toda a condição para você refazer a argila. Mas é essa argila, tá? Material mesmo. É essa. É essa aí. Mas fica tranquilo. Nós vamos te colocar uma mãe, cara, fantástica. Você vai ter uns amigos. Você vai ter um pessoal que vai ter um papel na sua vida, Vilela. Que vai te ajudar pra caramba. Porque a gente quer que tu faça o melhor, cara. Você vai receber essa argila aí. Percebeu, Vilela? É. Né? Então, porque Deus não tem... Você não deve nada pra Deus. Até porque se Deus fosse cobrar tudo que ele te deu, você não tem como pagar. Porque a dádiva divina é infinita, Vilela. É infinita. Você vai pagar a Deus como, cara? Vai pagar como? Com o quê? Você vai pagar a Deus em que moeda? Né? Então a lei, isso é legal. E eu vou te dar um exemplo aqui. Pensa no seu pet. Como é que ele aprende? Ação e consequência. É. Ação e consequência. Você colocou aqui a vasilha com água. Ele vai lá, tem água. Ele volta, tem água. Se ele voltar pela terceira vez e não tiver água, ele vai dar uma estranhada. Cara, mais 3 vezes, ele não vai mais lá, porque ele sabe que não tem água. Então, a consequência te educa. Então, a nossa visão de causa e efeito é: tu nasceu? Vilela, toma tua argila, tá aqui. Isso é o que você moldou até agora. Mas, escuta, fica tranquilo. Cara, mas eu fiz caca demais. Nossa, minha argila tá horrorosa. Vilela. Tu vai ter mais trabalho aí para poder corrigir isso, amigo. Mas nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar.
você vai ter apoio, você vai ter ajuda. Então eu vou te dar um exemplo. Você vê uma criança que nasce com paralisia. É uma argila. Eu recebi uma argila. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Mas veja, tem uma mãe, um pai, uma tia, uma avó super amoroso, pessoas amorosas que estão ali. Aí essa pessoa tem uma professora, um professor, aí tem uma família. Você fala assim, gente do céu, caramba, que suporte que essa pessoa tem. Né? Por quê? Porque é a ajuda que ele precisa para refazer essa argila. E nesse refazer a argila, a pessoa ganha experiência, sabedoria e amor. Sabedoria e amor. Então, Vilela, isso tá no Livro dos Espíritos, isso está lá, na essência da doutrina espírita. Não esse negócio de pagar. Isso é interpretação equivocada. Mas essa criança que nasceu com paralisia, ela tá pagando porque não tem a ver com o que ela fez. Não pagar. Não tem a ver com o que ela fez no passado. Tem a ver com como ela viveu. Como ela trouxe. Vamos dar um exemplo bem drástico. Hitler. Isso. A pior pessoa do mundo. Cara, a gente sabe o que ele fez. Ele teria condição de voltar e aprender, ou ele vai sofrer o que ele vai voltar e vai aprender. Quantas vezes forem necessárias, e aí ele tem que fazer duas coisas. E se ele não quiser? Ele tem a opção de não querer? Não tem opção. Não existe. Cara, não tem opção de não evoluir. Não tem? Essa opção não tem. No game de Deus não tem essa opção. Tu vai... Quer ver? Tá. Olha o que Jesus disse. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Tá lá, tá dito por ele. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Mas entre o livre-arbítrio, então, se a pessoa quiser ser mal? Ela vai, mas aí tem uma exaustão. Isso é uma coisa curiosa, que aí é uma coisa psicológica. Você vai insistindo num processo, numa conduta, até que você entra na exaustão. Começa a dar um tédio. É muito interessante isso, Vilela, que a gente vê assim em criminosos, em pessoas que chega um ponto de exaustão que a pessoa dá um clique. Ela muda. Isso é incrível. Essa é uma das coisas mais incríveis que existe. Né? Porque o ser humano ele tem uma capacidade de renovação. Ele tem uma capacidade... E a gente acredita nisso. O que o evangélico e o católico chama isso? Chama da conversão. Só que a conversão foi banalizada. Conversão porque hoje o sujeito entra na igreja, eu converti da boca para fora. O velho e se transformar numa nova pessoa, um vaso novo. E falar, olha, eu me arrependi, eu vou me transformar numa nova pessoa, agora, tem uma coisa da lei divina. Você precisa consertar aquilo que você bagunçou. Como? Voltando numa situação e tendo como missão aquele trabalho. Vamos dar um exemplo então, por exemplo, do Vilela. Não, do Hitler. Não, vou dar o do Hitler. Hitler, cara, vai ter que vir como líder. Mas eu vou encontrar ele no céu, por exemplo? Não. No final não, ele tá no... Hoje. No final. No final daqui milênios ele vai estar... É mesmo? Iluminado, vai estar resgatado, porque ele terá vindo com um papel social, coletivo, e tudo que ele fez ele vai ter que reparar. Ah, tá. Esse é o ponto. E é muita coisa, então? É muita coisa. É muita coisa. Daí a argila. Né? Por isso que a gente não tem essa visão boba de que eu tenho muitas existências, então dou muito tempo, cara. Não é assim. Essa ideia de eu resolvo na próxima vida. Não é? Não resolve. Por quê? Porque às vezes você pode criar um problema que demora 3, 4 vidas para você resolver. Por exemplo, eu prejudiquei tanto Vilela que para ele me perdoar pode demorar 400 anos. Caramba. Eu vou ter que reconquistar. Eu vou ter que reparar o mal que eu... Reparar. Porque o universo é simples. O universo... E aí que eu acho uma visão legal de pecado. Pecado não é culpa. Quem é o culpado? Porque eu falo assim, se você chega aqui e a balinha não tá aqui. Você fala, a bala não tá aqui. Quem que é o culpado? Tuti. O Tuti. O Tuti é o culpado. Sempre. Sempre. Tá.
Quem vai pôr a bala aqui? Eu. Então, culpado não adianta. Nós sempre perguntar quem que é o responsável, porque o responsável é o cara que vai resolver. E na lei divina, o responsável é quem bagunçou. Se você atrapalhou, você é o responsável por corrigir. Se você prejudicou, você é o responsável por reparar. Simples assim. Porque você tá achando que você vai fazer a caca e alguém vai limpar? Não. Você mesmo. É você. Com auxílio, com ajuda, com a misericórdia, com a graça divina, que vai te dar recursos, mas é você que vai ter que modelar a argila.